Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Então, pega essa pipoquinha, porque hoje a gente vai falar de animação, a gente vai falar de desenho, vai falar de elementos. Vocês já assistiram esse desenho? Bom, é um desenho que está na plataforma da Disney e vale muito a pena vocês assistirem, porque traz pra gente uma reflexão especial. Mas antes da gente começar a fazer essa análise, Damião, conta pra gente aí os dados técnicos do nosso filme. Opa, vamos então comentar com você que está aí nos acompanhando na Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, você que está aqui no YouTube, Tatiana Benites aqui, olha, no YouTube, Tatiana Benites, toda a sequência de Sessão Pipoca Espiritual à sua disposição. Gratidão a você que vai junto com a gente. O Elementos tem data de lançamento, 15 de junho de 2023. O diretor Peterson. O diretor Peterson é o mesmo diretor de um filme que amamos muito. Ele dirigiu O Bom Dinossauro, isso em 2016. Tem 1 hora e 42 minutos de duração. É uma animação, desenho, uma comédia. Eu gostei. Elementos é um filme de animação que se passa em uma sociedade chamada Cidade Elemento, na qual os 4 elementos da natureza, ar, terra, fogo e ar, eles vivem em completa harmonia. E na história somos apresentados a Faísca e Gota, água e fogo, que não podem ficar juntos? Como assim? Sendo assim, será que Faísca e Gota conseguirão superar as diferenças, protagonizar um grande romance, Tati? Só assistindo para ver, né? E Elementos tem a história de amor que vai pouco a pouco mostrando a importância de expressar os sentimentos, além de ensinar os mais novos a entender as diferenças das pessoas e a aceitá-las em todas as suas formas, em suas culturas, em suas vivências. E olha que o filme também traz, né, Tati, uma forte alusão à imigração tão presente no mundo, Tati. É um filme muito gostoso de ver, é um desenho, né? Muito gostoso de assistir e traz muitas reflexões pra gente. Mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, vamos rodar nossa vinheta, né? Agora sim, agora que a gente já rodou a vinheta, que a gente já tem a ficha técnica aí do nosso filme, vamos falar de elementos. Bom, elementos, o próprio nome já diz que vai falar dos elementos da natureza. Então, ele vai falar do fogo, da água, da terra e do ar, né? E é gostoso porque ele faz toda uma narrativa de como seria a vida desses elementos, né? Desses elementais. E aí a gente passa para os elementais, na verdade, né? Que são seres da natureza, que muita gente fala, ah, esses seres da natureza existem, outros que não existem, que são coisas da nossa cabeça. Então, a gente tem sim os protetores da natureza, né? A gente tem as energias desses elementos, a gente tem essas energias dos elementais. Eles existem, né? E muita gente estuda esses temas. E dentro do desenho, claro que eles não se aprofundam nesse tipo de informação, mas ele passa alguma coisa das características deles, né? Desses elementos. E é muito interessante isso, é interessante também a gente mostrar para as crianças tudo isso, né? Como é que eles vivem. É claro que no desenho a gente tem ali a ênfase na água e no fogo, que são os personagens principais. Tanto é que da terra e do ar é muito pouco falado, né? Acho até que tinha que ter uma continuação aí para a gente falar um pouco mais desses outros elementos. E dentro desse estudo, dentro dessa história dos elementos, fala muito dessas características, né?
e fala também da característica emocional. Para quem estuda um pouco os elementos, numa questão mais holística, né, em terapias holísticas e tudo mais, vai falar um pouco mais sobre isso, né, da questão emocional. Então, vai falar que a água, ela é muito mais emotiva, né, quem tem muita água, né, ela é uma pessoa muito mais emotiva. Por quê? Porque as emoções vêm da água. Então, a pessoa que chora mais, a pessoa que tem muito mais esse elemento dentro dela, né? Aí fala a questão do fogo, a questão da emoção do fogo, que é uma pessoa mais explosiva, é uma pessoa que tem mais esses sentimentos de repente, aquela pessoa que vai fazer, né? Toma atitude, e daí fala um pouquinho mais en passant, assim, sobre a terra, né? A terra é aquele que concretiza, é aquele que dá continuidade, né? Então, tem tudo a ver com a continuidade da natureza e o ar, né? Pouco se fala do ar no desenho, e o ar é aquele que está muito mais no pensamento, né? Que age muito mais no pensamento, muito mais aquela coisa lá em cima, né? Aquela pessoa que também é mais avoada, mas também gosta mais de pensar antes de tomar uma atitude. Então, o desenho traz um pouco dessas características em cada personagem. E é muito interessante quando a gente começa a fazer essas alusões de coisas que nós já estudamos, coisas que nós já vimos e coisas que nós temos em nós. Todos nós temos a influência dos 4 elementos aí, né? Então, a gente tem esse estudo também, essa alusão no desenho, né? Damião, você reparou nisso? Olha, não só reparei como fui buscar aquela coisa, essa sessão pipoca espiritual, a gente vai até Kardec, né? E na questão 538 de O Livro dos Espíritos, Kardec interroga: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E os benfeitores respondem que foram ou que o serão. E aí tem a questão 538A: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou a inferiores na hierarquia espírita? E isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns marcham, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. E aí, Tati, eu também assistindo, adorei o Elementos, porque. E aí fica aquela parte, né? Que a gente fica se questionando o que você comentou ali, né? Tem o fogo e a água. E aí a gente para e vê aquelas coisas de prova de vida, né, meu? Como é que para? Você vai imaginar, mas você veio para cá para encontrar alguém dessa forma, né? E aí você também tem no Livro dos Espíritos, né, a escolha das provas. No estado errante, antes da nossa existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. E a questão 259: se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações, todas da vida foram previstas e escolhidas por nós? E a resposta: todas não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhemos o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. E o filme tem muitas dessas emoções, hein, Tati? O filme tem muita emoção, é bem gostoso de assistir, porque tem muitos acontecimentos ali, e a gente para também para refletir um pouco, né? Primeiro, para nossa autoaceitação, né? A gente acaba vendo o que a gente pode trabalhar em nós, o que eu posso melhorar em mim. Por quê? Porque alguns personagens, né, que aparecem ali,
eles precisam trabalhar a aceitação do que eu sou. O que eu sou e o que eu faço com o meu ser. Né? Então, se a gente pegar que nós somos seres espirituais, temporariamente, num corpo carnal, aí a gente já tem uma outra percepção da nossa vida. Por quê? Porque quando nós estamos na Terra, é a oportunidade que nós temos de passar pelas nossas provas, que foi o que o Damião falou agora. Nós escolhemos todas as nossas provas? Talvez não. Algumas pessoas podem escolher todas as provas. Outras pessoas terão provas que terão que passar sem ela ter escolhido, não é? Então, nós somos diferentes. A gente tem que ver que cada contexto e cada pessoa é único. Então, a gente precisa entender esse contexto. E dentro desse contexto, a gente precisa se aceitar enquanto estamos aqui. E o que é o enquanto estamos aqui? Porque lembra que nós somos seres. Nós somos espíritos que já viemos de outras vidas. Nós só estamos aqui de passagem. Aqui é o momento da nossa provinha final, assim, sabe aquela coisa da prova de matemática que tem que estudar e tal para passar? É essa aí a prova. Por isso que chama de prova, né? Porque a gente está aqui só para passar por essas provinhas aí, que pode até ser de matemática. Então, né? E são coisas que a gente precisa passar para quê? Para melhorar. Ou seja, são coisas que a gente detectou, ou alguém detectou lá pela gente, que a gente precisaria trabalhar mais neste setor para ser uma pessoa melhor. Então, às vezes a gente vai passar pela prova da riqueza, da pobreza, né? Pela prova do estudo, tem gente que vai ter oportunidade de estudar, tem gente que não vai ter oportunidade de estudar. Provas referentes ao nosso corpo físico. Provas referentes à nossa saúde, aos nossos relacionamentos familiares, às pessoas que vão trabalhar com a gente. Então, são diversos tipos de prova que nós podemos passar, né? E a gente precisa trabalhar essa aceitação. A gente sempre virá para reencarnar para melhorar alguns aspectos. E sempre a prioridade é melhorar o aspecto moral. Então, se a gente voltou, é porque a gente não tá 100% ainda, gente. Por mais que a gente se ache bonzinho, que a gente fale, mas eu tô fazendo tanta caridade. Se você tá aqui, é porque ainda precisa fazer alguma coisa. Não, mas tem gente que veio para ajudar. Veio. Tem gente que realmente é iluminado e veio para ajudar, mas ela tá o quê? Passando também por uma prova. Por quê? Porque estar encarnado não é fácil, né? Porque estar encarnado também vai trazer para nós alguns sofrimentos. Porque a gente não consegue aqui encarnado ser 100% feliz. Porque como é que a gente pode ser 100% feliz vendo o outro sendo infeliz, vendo a desgraça acontecendo, a guerra acontecendo na nossa frente? Então, a gente pode ser feliz dentro do nosso contexto, dentro da nossa individualidade, mas o 100% de felicidade plena, infelizmente, a gente não consegue ainda ter aqui, porque a gente ainda está num planeta de provas e expiações.
Então, a gente também tem a predominância do mal aqui também. Tem o bem e tem o mal. Né? Então, quando nós conseguirmos passar por um planeta de regeneração, aí a gente vai ter a predominância do bem. Ainda vai existir o mal, mas teremos a predominância do bem. Olha só que salto, gente. Olha só que salto. E olha só o que faz a gente refletir sobre tudo isso. Um desenho que fala de elementos da natureza, né? E que fala de emoções. Então, a gente é um elemento, né? Como conta na história, e precisa se aceitar como é, precisa se olhar no espelho e se gostar, precisa entender o seu mundo, o seu clã, né? Como o seu grupo vive, para conseguir entender os outros. Então, primeiro eu preciso me entender como é o processo da minha família, das pessoas que estão à minha volta, dos grupos dos quais eu faço parte, para depois entender o outro. É muito interessante a gente assistir desenho de vez em quando, né, Damião? Muito interessante, porque é aquelas histórias que você estava dizendo, né? Às vezes a gente para e fala, poxa vida, quanto a gente poderia estar fazendo, e aí aquilo que a gente, a Tati, comenta muito aqui no canal, né, gente? O quanto é importante estarmos colocando em prática tudo aquilo que aprendemos, né? Porque, olha aí, estamos tendo essa grata oportunidade nessa existência. E aí eu fui assistindo Elementos ali, e aí a gente para e vai pensando, é uma grande história de amor ali existente no filme. E aí a gente para e pensa, né? Ou lembra, né? Daquela epístola de Paulo aos Coríntios, né? Que fala do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o conviver com as diferenças, Tati. Então, né, quando a gente fala de amor, a gente está falando de amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, a gente já está falando de novo da autoaceitação, de novo de se conhecer, de se reconhecer, de fazer parte, né? E a gente precisa saber conviver com as diferenças. Como é que pode conviver a água com o fogo? Como é que eles podem ser amigos? Como é que eles podem se gostar? Né? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. A gente precisa aprender a conviver. E a gente aprende a conviver com o respeito. Se a gente não ensinar as crianças, não praticar esse respeito, não der o exemplo desse respeito pelo próximo, a gente não tem. E não vai ter. Né? Então, conviver com as diferenças é me aceitar como eu sou. E assim aceitar o próximo como ele é. Eu posso não concordar com algumas coisas que ele pensa, com o que ele faz, mas eu tenho que aceitar que ele é daquela forma.
A gente precisa aceitar. É isso. E a aceitação vem do respeito. É a base que nós precisamos ter. E se nós pensarmos que nós somos seres que estamos em evolução, é preciso aprender a respeitar, a aprender a aceitar essas diferenças. Né? Dentro do que a gente estuda, dentro do espiritismo, a gente consegue entender que as diferenças elas são necessárias. Elas são necessárias para o nosso crescimento. Eu preciso aprender a conviver com pessoas que são diferentes de mim. Porque se fossem todos iguais, seria muito fácil, porque eu ia saber como elas pensam, eu ia saber os defeitos, eu ia saber as qualidades, ia ser mais fácil. Mas não é para ser fácil, né, gente? É para ser difícil. Lembra que é prova, é prova. Então, a gente precisa aprender a conviver com as diferenças. E nessas diferenças vão ter pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente não gosta, pessoas que vão tentar prejudicar a gente, pessoas que nós talvez também vamos prejudicar, pessoas que a gente também vai magoar, outras que vão magoar a gente. Então, a gente não está falando só da diferença física. Eu não estou falando da pessoa que é mais gorda, que a outra que é mais magra, da outra que é negra, da outra que é branca. Eu não estou falando só dessas diferenças. Eu estou falando da diferença moral também. São todas as diferenças. E aí a gente tem a nossa sintonia. A gente tem as nossas energias. A gente vai se sintonizar com as energias que são mais parecidas conosco. E daí vem uma pessoa e fala assim, ah, Tati, mas e aquela coisa dos opostos se atraem? Não é assim, né, gente? Se é oposto, não vai atrair. Não é oposto. Porque alguma coisa atraiu. Se fosse o oposto, não estaria próximo. Né? Que cura é a similitude. Só o simílimum é que cura. Ou seja, só o que é igual ou muito semelhante é o que vai curar. Então, por que quando as pessoas têm uma energia muito parecida, aquilo atrai? Né? Porque não é o físico, é a energia. No desenho, a gente vê que não importa qual é o elemento, não importa a forma física, importa a energia. E se a energia é parecida, ela vai atrair. Quanto mais parecido, melhor. Né? Hahnemann, Simílimo. Sou muito fã do Hahnemann, gente. Então, a gente precisa aprender a conviver com o diferente e atrair o semelhante. Esse é um exercício diário, gente. Por quê? Porque é fácil? Não. Ah lá, tá vendo? Não é para ser fácil, minha gente. É para gente exercitar tudo o que nos foi dado. Deus não dá sabedoria para nós? Dá para quê? Para que a gente consiga utilizar da melhor maneira. Às vezes a gente faz o quê? Besteira, né? A gente utiliza com o quê? Com o que não presta, né? A gente utilizou bem? Não. Né? A maioria das vezes a gente faz besteira? Faz. Mas não é para ser assim sempre, né? Deus dá sabedoria e não é para uma pessoa só, para todo mundo igual. Mas cada um vai utilizar da forma que achar melhor.
E aí a gente faz umas cagadas? Faz, gente. Faz parte da vida. Mas, quando a gente tem consciência, a gente precisa utilizar isso para o nosso bem e para o bem do próximo. Então, gente, assistam o desenho Elementos para vocês verem que a gente pode ser muito diferente, muito, mas muito, muito diferente, mas a gente pode conviver numa boa. Com todas essas diferenças. O que a gente tem que mudar é aqui, ó. A gente tem que mudar a nossa consciência para que nós possamos ser pessoas melhores com aqueles que são extremamente diferentes de nós. Ah, mas tem gente ruim, tem gente ruim, tem gente boa, tem gente boa. E a gente vai ter que conviver com os dois? Vai. Então, vamos tentar fazer isso da melhor forma, né? Lembra do filme Extraordinário? Seja gentil. Né? Seja gentil, porque a gente não sabe o que cada pessoa está passando. Cada um tem os seus temores, cada um tem as suas histórias internas que a gente não sabe o que a pessoa está passando naquele momento. Né? Eu vou colocar o Damião aqui do meu lado para a gente, né, falar um pouco mais sobre esse tema, né, Damião? A gente tem que ser gentil, né, Damião? Não adianta. Você está com o microfone desligado, você vai ter que ligar o microfone para a gente conseguir te ouvir. Tá bom. Mas esse é o caminho, né? A gente tem que estar. É isso que a gente comenta muito, você fala muito aqui, é de colocar em prática, de exercitar. E aquilo faz parte da vida. A querer que seja tudo bem bom, não. E a gente erra, somos seres humanos, estamos aqui agora. O que é bonito, né, Tati? Quando a gente erra, errei, pedir desculpas e vida que segue, né, Tati? A gente tem que aprender a lidar com os nossos erros e a reconhecer os nossos erros. Sim, Porque sim. muitas vezes a gente não reconhece os nossos erros. A gente consegue apontar para o outro e ver o erro do outro, mas apontar para nós mesmos e ver que fomos nós que erramos é muito difícil. E quando nós fazemos isso, tem uma outra parte difícil também, que é a gente aprender a se perdoar depois que a gente viu que errou. Né? Então, esse auto-perdão, ele é muito difícil. Né? Ele é muito difícil, porque daí a gente começa a se culpar, e a culpa é pior do que as outras coisas, né? Porque quando a gente se culpa, a gente traz pra gente toda uma bagagem que às vezes não é nossa. Sim. E aí a gente tem que aprender esse auto-perdão. Então a gente não é só se autoaceitar, né? Que a gente estava falando de autoaceitação, a gente tem que aprender também a se perdoar. O filme também fala de convivência na família, as escolhas da família para ela, né? No caso, então assim, a família que escolhe o que você vai ter que fazer. E daí você não sabe se você vai contrariar um pai, vai contrariar uma mãe, não é isso que você quer fazer. Isso é a convivência. E a gente tem que ir se moldando ao longo da nossa história para aprender a conviver com as pessoas que estão ao nosso redor, né? E tudo isso num desenho Elementos. Olha quanta reflexão, Tati! Muita reflexão, gente. E toda sexta-feira a gente está aqui para fazer uma reflexão e um estudo espiritual do filme que for. E a gente vai estar aqui falando para vocês. Manda sua sugestão. Você assistiu Elementos? O que você achou? E aproveita que você está aqui, já deixa seu like. É isso, gente. Sexta-feira a gente volta para falar de um novo filme ou uma nova série. E a gente conta com a presença de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.